Eu sou Saulo, da cidade de Tarso, cidadão romano, fariseu, filho de fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, o maior mestre da nossa lei. Ninguém conhece os preceitos, as tradições e a palavra de Deus como eu conheço. E o que eu vejo hoje? Uma heresia se espalhando como erva daninha por todas as sinagogas e ruas de Jerusalém. Esses seguidores de um tal Jesus de Nazaré, que dizem ser o Cristo, mas que foi morto na cruz como um criminoso, eles estão corrompendo o povo e distorcendo nossas leis, levando multidões ao erro. Eu tenho autoridade, tenho permissão dos sumos sacerdotes e não vou hesitar em usá-la. Entro nas casas, arrasto homens e mulheres que seguem este caminho. Lanço-os na prisão. Defendo que sejam punidos, que sejam silenciados. Lágrimas deles, gritos deles, isso não me abala. Eles estão lutando contra o Deus dos nossos pais. E eu sou o instrumento para purificar essa fé, para manter a verdade pura e intacta. Lembro bem do dia em que o diácono Estevão foi julgado, apedrejado até a morte, por blasfemar contra o templo e a lei. Eu estava lá, guardando as vestes daqueles que o matavam. E achei que estava fazendo o serviço mais justo, o serviço mais santo diante de Deus. Nada me faria mudar de ideia. Nenhuma palavra, nenhum argumento, nenhuma razão e todo o resto era erro. Era pecado. Era coisa que devia ser eliminada da face da terra. Mas há um caminho que os homens acham reto, mas que levam diretamente à perdição. E eu caminhava por ele, com toda a força do meu orgulho, até aquele dia. Eu ia para Damasco, com cartas de autoridade nas mãos, pronto para prender todos os que encontrassem seguindo esse caminho. Pronto para levá-los amarrados para Jerusalém. O sol brilhava forte. O caminho era longo. A minha determinação era maior que tudo, até que uma luz, mais forte que o próprio sol, brilhou ao meu redor. Vinda do céu. Caí por terra, cegado, assustado, ouvindo uma voz que ecoava dentro de mim, dentro da minha alma, como nenhuma outra voz jamais fez. Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu, tremendo, confuso, perguntei: quem és tu? E a resposta veio clara e dura, como uma sentença, mas cheia de uma verdade que eu nunca imaginaria. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti dar pontapés contra os aguilhões. Eu, que sempre pensei que lutava por Deus, percebi naquele instante que lutava contra Ele. Fiquei cego 3 dias, sem ver nada, sem comer, sem beber, perdido em mim mesmo. Destruído por dentro. Todo o meu saber, todo o meu poder, toda a minha autoridade, nada valia mais. Eu tinha perseguido o próprio Filho de Deus. Eu tinha ajudado a matar os seus servos. Eu tinha errado feio, terrivelmente. E não havia nada que eu pudesse fazer para consertar o que tinha feito. Até que Ananias,
Um discípulo que eu tinha medo até de mencionar o nome, veio até mim, enviado por Deus, pôs as mãos sobre mim e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou. Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. E naquele momento, algo como escamas caiu dos meus olhos e eu pude ver novamente. Mas não só ver o mundo ao meu redor, eu pude ver a verdade. Eu pude ver que a justiça que eu pensava ter era apenas orgulho. Que a lei que eu defendia com tanta fúria apontava para ele, para Jesus, e eu não tinha entendido nada. A minha vida, que era uma arma contra o Evangelho, tornou-se de repente um vaso nas mãos de Deus. Os meus amigos, os meus mestres, todos me abandonaram. Todos me chamaram de traidor, de louco. Os próprios discípulos tinham medo de mim. Achavam que era uma armadilha, que eu ainda queria prendê-los. E eu tive que começar do zero. Tive que aprender o que é amar, o que é perdoar, o que é ser fraco para ser forte. Passei anos viajando, enfrentando tempestades, fome, frio, prisões, açoites, pedradas. Quantas vezes pensei em desistir? Quantas vezes os inimigos me cercaram? Quantas vezes os falsos irmãos me enganaram? Mas a graça que me alcançou no caminho de Damasco nunca me deixou. Hoje, eu não sou mais Saulo, o perseguidor. Hoje sou Paulo, Paulo de Tarso, servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo não por mérito, mas por pura misericórdia de Deus. E quero que vocês entendam profundamente o que essa mudança significa. Antes da conversão, eu era o exemplo do homem que confiava nas suas próprias forças, na sua própria sabedoria, na sua própria justiça. Eu achava que podia agradar a Deus com regras, com rigor, com força. Eu julgava, condenava, achava que sabia tudo, mas estava completamente cego para o amor. Eu via os outros como inimigos, como pessoas que precisavam ser controladas ou punidas. A minha fé era uma gaiola de leis, sem vida, sem coração, sem Jesus. Depois da conversão, tudo mudou. Descobri que a lei existe para nos mostrar que precisamos de salvação. E que a salvação vem somente pela graça, por meio da fé. Descobri que não importa o quanto eu sabia, o quanto eu faça, o quanto eu sofra. Se não tiver amor, nada disso vale. Eu que persegui a igreja, passei a ser quem mais a amou, quem mais trabalhou por ela, quem mais deu a vida por ela. Escrevi cartas que chegaram a todos os cantos do mundo, fundei comunidades, ensinei que Deus não faz acepção de pessoas. Que todos, judeus ou gregos, escravos ou livres, homens ou mulheres, são um em Cristo Jesus. E eu aprendi, com todas as dores e alegrias da minha jornada, que quando sou fraco, é então que sou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o que isso diz para vocês? Para a igreja de hoje, para nós,
que estamos aqui. Muitas vezes, nós também somos como Saulo de antes. Achamos que temos toda a razão, que sabemos tudo sobre Deus, que podemos julgar quem está certo ou errado. Usamos a fé como uma arma, como uma forma de nos sentirmos melhores que os outros. Esquecemos que todos nós somos pecadores, alcançados pela mesma graça. Mas a história de Paulo nos grita: ninguém está longe demais de Deus. Ninguém é tão mau, tão errado, tão perdido, que não possa ser alcançado, transformado e usado por Ele. A igreja de hoje não pode ser uma igreja de perseguidores, de julgadores, de pessoas que acham que são donas da verdade. Tem que ser uma igreja de conversão, de amor, de misericórdia. Como Paulo te depus. Uma igreja que entende que a nossa força não vem do nosso saber, nem do nosso poder, mas do amor de Cristo que nos transformou. Uma igreja que não olha para os outros com desprezo, mas com esperança, sabendo que o mesmo Jesus que apareceu no caminho de Damasco é o mesmo que está aqui hoje, pronto para mudar vidas, pronto para fazer de cada um de nós um vaso de honra, levando o Evangelho a todos os cantos do mundo. Eu fui perseguidor, fui cego, fui orgulhoso, mas Deus me escolheu, me transformou e me enviou, e Ele faz o mesmo com vocês. Porque a maior história não é a de quem nós éramos antes, mas o que Deus faz de nós depois. Essa história continua até hoje, em cada um que se deixa encontrar por Ele. Portanto, meus irmãos, eu sou Paulo, e esta é a minha vida, uma prova de que o amor de Deus é maior que qualquer erro, maior que qualquer passado, maior que tudo.